após registrar prejuízo bilionário em 2022. A Companhia de Distribuição de Energia Elétrica de lá do Rio de Janeiro, a Light, vai realizar trocas no comando. Matheus Coelzer por aqui com a gente. Matheus, tem mais informações sobre o assunto? Quais as mudanças que devem ser feitas na Light? Oi, Adriana, mais uma vez bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Nós falávamos antes sobre a questão da energia e agora trouxemos um aspecto correlacionado à Light. E para essa mudança, nesse valor tão expressivo nos prejuízos, entendeu-se que seria necessário uma mudança estrutural, principalmente na cúpula da Light. Então a gente teve a renúncia do diretor-presidente Octávio Lopes, que estava no comando já desde agosto do ano passado, mudanças também entre membros do Conselho Administrativo, que também renunciaram ao cargo, e depois de uma reunião, quem assume então o cargo de novo presidente, Alexandre Nogueira Ferreira. Essa mudança se deve em relação a um prejuízo de 5,6 bilhões de reais no último período que foi divulgado, e se a gente fizer um comparativo com o ano passado, se teve uma lucratividade superior a 398 milhões de reais. A Light, sobretudo, vem destacando alguns aspectos estruturais aqui no Rio de Janeiro, sobretudo no faturamento. No período pré-pandemia se teve uma redução considerável, e outra questão que é histórica, segundo a Light aqui no Rio de Janeiro, é o difícil acesso a áreas de risco aqui no Rio de Janeiro, onde se tem também um aumento do furto de energia, ou seja, se tem a inadimplência somada a esse aspecto tão prejudicial. Foi o que foi retratado nessa reunião imposta aí pela cúpula, e também sobre o baixo consumo no último período, como eu falei, fazendo referência ao período pré e no período da pandemia. Ainda aliado a isso, se tem altas taxas de juros, o que faz com que a Light tenha dificuldades para sanar essa dívida de bilhões. O que se pensa agora nessa mudança estratégica na parte diretiva da Light é que se possa ter uma reformulação do que poderá ser feito para que essa situação tão problemática colocada pela Light possa de alguma forma ser resolvida, e para que a concessão da Light possa ser restabelecida até 2026. Ou seja, lideranças mudando e uma dificuldade aí pela frente para tentar normalizar o serviço e também sanar uma dívida tão elevada e que, segundo ainda a direção da Light, não tinha sido alcançada já há bastante tempo aqui no Rio de Janeiro. Adriane, Thiago. Preocupante, hein? Valeu, Matheus Coelzer, hein? Thiago Alangani, aproveitando sua participação e presença por aqui. Como é possível uma companhia fundamental para um estado como o do Rio de Janeiro, de energia elétrica, a Light está dando um prejuízo bilionário? Quais seriam realmente os problemas? A troca de comando pode sanar? Pois é, uma situação bastante atípica, bastante curiosa, porque a gente está falando de um setor que é um monopólio. A empresa tem um monopólio, ela não tem concorrência, e como é que ela está dando um prejuízo? Então isso tem que ser mais investigado a fundo, mas isso passa com certeza por uma má gestão. E aí nessa má gestão, sim, uma troca aí da diretoria, uma troca do comando, seria alguma solução viável, para tentar reverter essa situação de prejuízo e a empresa voltar a dar lucro. Por quê? Porque se ela também tiver prejuízo sistematicamente, quem acaba pagando a conta é o próprio consumidor, pagando literalmente. Para variar, né? Para variar. Os destaques de economia aqui no Jornal da Manhã. Alangani, boa quinta-feira para você. Agora